Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as histórias incríveis da Bíblia. Hoje vamos falar sobre um dos milagres mais impressionantes que Deus fez para o seu povo, a travessa do Rio Jordão em terra seca. Olha só, antes de começar o vídeo eu tenho uma pergunta. Você quer pregar a palavra de Deus com ousadia e autoridade? Então confira a biblioteca de esboços impactantes, esboços expositivos e detalhados que vão revolucionar a sua pregação. Conteúdo diferenciado e resultado de pesquisas que levaram mais de 15 anos, agora disponível para você se inspirar e deixar Deus te usar. Acesse a biblioteca clicando no link da descrição. Agora de volta ao vídeo. Vocês sabem o que é o Rio Jordão? É um dos rios mais importantes do Oriente Médio, que nasce nas montanhas do Líbano e deságua no Mar Morto. Ele forma a fronteira entre Israel e a Jordânia, e tem um grande significado religioso para os judeus e os cristãos. Foi nas águas do Jordão que Jesus foi batizado por João Batista, e foi ali que Deus abriu o caminho para os israelitas entrarem na Terra Prometida. Mas como isso aconteceu? Vamos voltar no tempo e ver como Deus realizou esse prodígio. A história está registrada no livro de Josué, capítulo 13 e 4, na Bíblia. Depois da morte de Moisés, Deus escolheu Josué para ser o novo líder dos israelitas. Eles estavam acampados em Sitim, perto do Rio Jordão, e se preparavam para atravessar o rio e conquistar a terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. Mas havia um problema: o rio estava cheio, pois era a época da colheita, e não havia pontes ou barcos para cruzá-lo. Então Deus disse a Josué que ele iria fazer um milagre para abrir o caminho para o seu povo. Ele mandou que Josué ordenasse aos sacerdotes que carregassem a Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira coberta de ouro, onde estavam guardadas as tábuas da lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus entre os israelitas. Eles a levavam sempre que saíam em marcha. Deus disse a Josué que os sacerdotes deveriam ir na frente do povo, e quando chegassem à beira do rio, deveriam parar ali. E ele disse que assim que os pés dos sacerdotes tocassem as águas do Jordão, a correnteza seria interrompida rio acima, e as águas se levantariam como um muro. Josué obedeceu à ordem de Deus e disse ao povo que se santificasse, pois, no dia seguinte eles veriam as maravilhas de Deus. Ele também escolheu 12 homens, um de cada tribo de Israel, para uma missão especial. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todo o povo partiram de Sitim e foram até o Jordão. Os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança e iam na frente. Quando chegaram à margem do rio, eles fizeram o que Deus havia mandado, pararam junto ao rio. E aconteceu, milagre. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Edã. E as águas que desciam para o Mar Morto escoaram totalmente. E assim o leito do rio ficou seco. Então os sacerdotes ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo passava pelo caminho, aberto por Deus. Eles atravessaram em frente da cidade de Jericó, que era uma das fortalezas dos cananeus. Foi então que Josué mandou os 12 homens que ele havia escolhido pegarem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes estavam parados. Eles levaram as pedras com eles para um outro lado do rio, onde acamparam naquele dia. Josué explicou que aquelas pedras seriam um memorial para as gerações futuras, para que elas se lembrassem do que Deus havia feito naquele dia. Ele disse: quando os seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, digam-lhes que as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram cortadas. Estas pedras serão um memorial perpétuo para os israelitas. Josué também ergueu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes ficaram parados com a Arca da Aliança. E elas estão lá até hoje. Depois que todo o povo terminou de atravessar o Jordão, Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem do rio com a Arca da Aliança. E assim que eles saíram, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram sobre as margens como antes. Naquele dia, Deus exaltou Josué diante de todo Israel, e eles o respeitaram como haviam respeitado Moisés. E eles celebraram a Páscoa naquela noite, em memória da libertação do Egito. E comeram dos frutos da terra de Canaã, que era abundante e fértil. E assim termina a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse milagre maravilhoso que Deus fez para o seu povo. Ele mostrou que Ele é o Deus vivo e poderoso.
que cumpre as suas promessas e abre caminhos onde não há. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like, compartilhem com os seus amigos e se inscrevam no nosso canal para receber mais vídeos como este. E não se esqueçam de ler a Bíblia todos os dias, pois ela é a palavra de Deus para nós. Até a